E agora nós vamos falar dos padrões mais frequentes no gráfico, que são os engolfos e os haramis, né? Esse vídeo eu quero falar do engolfo primeiro. Vamos lá direto ao ponto, sem muita enrolação, né? Tem gente aí que fica enchendo linguiça e conteúdo mesmo que é bom não passa, mas vamos lá. O que é o engolfo de baixa? Engolfo de baixa é quando você tem um mercado subindo, fazendo ali uma sequência de 500 compradores, e aí a tendência se cansa em determinado momento, e aí você tem lá em cima um candle negativo contra essa tendência, que ele vai engolir o candle anterior. Deu para entender? Se você não entendeu, a gente vai desenhar para você entender melhor. Vamos dizer que o preço estava passeando aqui, estava meio que lateralizado, e aí ele pegou uma forte alta, tá? Chegou cá em cima, ele já deu aquela esticada, aquele candle de exaustão, e aí veio um candle negativo, e ele engoliu esse candle, né? Engoliu. Você vê que esse candle aqui, ó, ele está contido dentro deste outro candle. Olha a máxima dele, vamos dizer que ele tem uma máxima aqui, tá? Vamos supor que ele tem uma máxima, pode ver aqui. Então ele tem uma máxima, só que está tudo dentro desse outro candle aqui, ó. Então esse é o engolfo de baixa. E a partir desse sinal, claro, perto de uma resistência, você tem que observar isso. Todos esses sinais não devem ser considerados quando estiver longe de uma resistência ou suporte importante. Então este engolfo de baixa, ele nos permite entender que o mercado ele respondeu com uma força vendedora após um grande movimento de alta, e ele precisa de corrigir pelo menos até metade desse movimento. Claro, se o mercado tiver um range, que seriam movimentos laterais, esse sinal no topo ele indica um movimento para baixo aqui até o fundo dessa lateralidade aqui. Isso se a gente tiver em lateralidade. Se a gente tiver em tendência, eu já descarto a possibilidade de operar esse sinal contra uma tendência, porque você já está em tendência de alta. Se você operar contra a tendência, obedecendo aí um sinal de venda, pode ser que você se frustre. Por quê? Porque contra a tendência os movimentos pode dar movimentos mais falsos, né? Aí você pode ser estopado. Tem uma máxima que é assim, ó: opere a favor da tendência. A tendência ela é sua amiga. A força, o mercado você pode comprar até no momento errado, mas se você seguir a tendência, uma hora você vai ter lucros. Tá joia? Só para você entender o que eu acabei de falar. Se a tendência do mercado ela é de alta, tá? O mercado a gente sabe que ele faz correções, ele sempre faz movimentos de correções. Cara, você pode comprar no momento errado nessa tendência de alta. Qual seria esse momento errado? Comprar aqui, no momento que o mercado está para corrigir, né? A gente não quer isso, a gente quer comprar e quer que o preço vá ao nosso favor. Só que você comprou no momento que o preço já estava esticado e ele precisava de corrigir. Mas você comprou a favor da tendência. Então futuramente, por mais que demore um pouco, você entrou aqui comprado, você vai obter lucros porque você está a favor da tendência. Então trades a favor da tendência vão tolerar mais erros, vamos dizer assim, na entrada, né, no time de entrada. Então é sempre a favor da tendência. Bom, esse é o engolfo de baixa. Agora o engolfo de alta é a mesma coisa, só que é invertido, né? Você tem um candle baixista, né? E depois dele você tem um candle altista engolindo ele, tá? O preço de abertura pode ser no mesmo nível do preço de fechamento do outro, não tem problema, mas desde que a gente veja assim no olho você já bateu o olho, você sabe que esse candle aqui está superando o outro, ele está engolindo o outro. Tá joia? Então esse é o engolfo. E temos o outro padrão que acontece muito, eu vou mostrar no gráfico aqui para vocês, que é o harami. Harami é uma tradução, harami traduzido de japonês para português é mulher grávida.
E qual que é esse padrão? Esse padrão Harami, ele é o seguinte: imaginamos que nós temos uma tendência de baixa aqui, e depois desse candle acontece um candle positivo, só que dentro deste candle aqui, tá? Um candle pequenininho dentro deste outro candle. Isso quer dizer uma mulher grávida. Parece meio esquisito, né? A gente fala, poxa, mulher grávida, pô. Mas por quê? Eles acreditam que uma mulher grávida, ou seja, o Harami, um candle dentro do outro, representa um nascimento de uma nova tendência, a mulher grávida. E aqui está a barriguinha dela, né? É um termo aí, é um estudo, é um padrãozinho que acontece muito no gráfico. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então esse seria a mulher grávida. E o que esse padrão propõe para a gente é que a partir do rompimento dessas máximas aqui, né, o rompimento dessas máximas, que seria essa e essa, né, nós temos um nascimento de uma nova tendência aqui para cima. A mesma coisa vai ser o Harami de baixa. Esse aqui é o Harami de alta, ele propõe uma alta, e nós temos agora um Harami de baixa. Então nós temos um candle altista no final de uma tendência de alta, tá? Um candle altista no final de uma tendência de alta, e aí nós temos um candle pequenininho negativo de preferência dentro deste outro candle. E a psicologia é a mesma, tá? É a mesma. É a mulher grávida, tá? E aqui propondo o nascimento de uma nova tendência do preço, que no caso seria vermelho. Eu pus verde aqui, mas é vermelho, né? Eu estou usando essas cores para identificar, tá, gente? Vermelho, mercado pessimista; verde, mercado otimista; mercado verde dos touros, mercado vermelho dos ursos. Só passando aqui, já que a gente falou dos touros e dos ursos, para quem está iniciando e não conhece, por que mercado dos touros e dos ursos, né? Por que tem um touro de Wall Street? Porque o touro é um mercado otimista, né? O touro, ele dá aquela chifrada de baixo para cima, ele joga o preço para cima, né? E o urso, ele dá a patada de cima para baixo, jogando o preço para baixo. Então tem o bear market, que é o mercado dos ursos, e o bull market, que é o mercado dos touros. Quando nós já falamos do maruboso, mas vamos só dar uma pincelada aqui. Como nós temos um maruboso de alta, por exemplo, que seria esse candle aqui, que é a barra elefante, né, que o Oliver Velez fala, é aquela barra no gráfico que, quando ela tem contexto, ela tem mais de 90% de chance de assertividade, né? Você comprar a favor de uma barra dessa aqui é a melhor coisa que você pode fazer, mas tem que ter contexto, porque ela pode ser de exaustão. Então a gente tem que saber ali ter essa leitura, tá? Não é toda barra dessa que apareceu no gráfico que é um bom negócio. Então, essa barra fechando positivo é um long bullish, que é uma barra longa dos touros, e ela fechando negativa para baixo seria um bearish, né? Um long bearish, um fechamento longo dos ursos para baixo aqui, um mercado baixista pessimista, tá? Então nós falamos aqui nesse vídeo sobre o padrão Harami, né, que acontece muito, e nós queremos mostrar ele aqui no gráfico. Vou mostrar ele aqui no gráfico para vocês. Acontece toda hora ele, toda hora. Eu quero mostrar ele acontecendo quando e posteriormente iniciando uma tendência, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ele acontece muito. Deixa eu pôr num time aqui. Ó, de cara aqui nós já vimos aquele padrão que eu mostrei para vocês, né? O padrão de engolfo, olha ele aí, olha. E depois dele aconteceu uma forte baixa, olha ele aí acontecendo. Esse é o padrão de engolfo, tá? E esse também aqui é um padrão de engolfo de alta. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, porque
ele até subiu, tá certo? Só que subiu muito devagar, mas porque a gente estava contra uma tendência. A tendência aqui começou a fazer topos e fundos mais baixos, tá? Então a gente está contra essa tendência, e operar contra a tendência é o que eu te falei. O sucesso da operação ele é reduzido, tá joia? Então o Harami, que seria a mulher grávida, olha, esse aqui nós temos um Harami por poucos pontos aqui, não rompeu, né? Olha, pouquíssimos pontos não rompeu essa máxima, então pode ser considerado, porque esse candle está preso aqui no de cá, então ele anulou toda essa força, tá? Veja que ele está dentro, mas ele meio que anulou essa força. Então se a gente fazer aquela estratégia da fusão dos candles, né, introduzindo esse candle verde dentro do candle vermelho, nós vamos ter um corpo vermelho pequenininho aqui em cima e um pavio longo aqui inferior, que seria aquele martelo, né? A estratégia da fusão dos candles que a gente explica lá naquela primeira playlist do canal. Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro Harami. Olha aqui, engolfo acontece muito, gente, muito. Olha aqui que eu expliquei em vídeos anteriores, ó, um enforcado acontecendo na região de resistência, tá? Um enforcado, ele aqui. Temos ali o Doji, né, ou Long Legend sem um corpo aqui, o gráfico de linha. Qual que é a psicologia? Por que acontece isso aqui, né? Esse pavio inferior aqui sempre que não está no suporte. Se a gente sabe que é quando chega no suporte que o preço começa a fazer pavios inferiores para o ponto de suporte. Porque aqui, gente, tem uns compradores menos informados tentando jogar o preço para cima, às vezes iludido por causa dessa barra que eu disse agora há pouco. A gente não olha somente a barra no gráfico. Você tem que entender que o candle precisa de contexto. Ele sozinho ele não tem a informação isolada, ela vai ser um pouco meio confusa, ela tem que ter confirmações, né? Então isso aqui é um mercado já esticado, isso aqui é uma barra de exaustão, né? E segundo o John Templeton, os mercados de alta eles vão morrer na euforia. Isso aqui é uma barra de euforia, é um clímax, né? Um clímax. E aí o pessoal menos informado começa a comprar aqui, né? Tentando defender essa barra. Essa barra não vai perder mínima, não vai perder mínima. Eles compram aqui e aí forma aquele enforcado aqui, né? Ele forma essa liquidez aqui por baixo desse candle, só que depois eles são estopados aí, e esse stop deles, dos comprados aqui nessa região, acelera ainda mais a queda, tá? Porque stop de quem está comprado é venda, não é mesmo? Deixa eu ver se eu consigo achar um. Olha aqui, isso aqui é um Harami. Deixa eu desenhar para vocês aqui. Isso aqui é um Harami. Olha o Harami aí, que eu acabei de desenhar lá no gráfico. E após isso o preço subiu. Sempre falando para vocês, tem que ter o bom senso de saber onde você está no gráfico. Você faria um lucro muito bom aqui nesse movimento. Stop aqui na mínima, tá? Stop, falar do stop é muito importante. Sempre você vai pôr o seu stop abaixo ou acima desses sinais aí que eu estou te falando. E aí você faria um lucro bem legal aqui, ó, um risco ganho de 2 para 1, 3 para 1. Mas se você deixar essa ganância falar mais alto, né, o mercado voltava e aqui perdia força e você entregava todo o seu lucro aqui. Então tem que ter alvo. Enfim, você pode procurar por esses exemplos que você vai achar toda hora, tá? Toda hora no gráfico você vai achar esses exemplos aí. Vamos pro gráfico de 1 hora aqui, ver se eu acho alguma coisa. Tá um pouco confuso a B3. O gráfico de 1 minuto aqui no. Olha aí que bonito, olha só. Então olha que interessante, a gente estudando e a gente vendo no gráfico que aquilo que a gente está falando aqui acontece, de fato, né? Olha aí, o preço já esticou, afastado das médias móveis,
e aqui a gente vê esse sinal, esse candle, essa barra de exaustão. Nós temos aqui esse dojizinho aqui, e temos essa barra de força. Poxa, o preço subiu, mas subiu bem. Olha, apesar do sinal ser lindo, o preço subiu muito pouco, subiu aqui 1 para 1, né? Se a gente pegar esse movimento aqui, projetar para cima, é o movimento que ele fez aqui, tá? Espelhamento desse sinal. Por que movimenta tão pouco assim, Márcio? Porque a tendência, meu amigo, é de baixo. É o que eu disse. Operar contra a tendência, olhando apenas candles, você vai se lascar. Então não é só candle, ele vai ajudar você demais a ter um norteamento, mas é o que as pessoas não te falam. Às vezes tem muitos aí no YouTube ensinando, falando, padrão de candle, que legal, bateu no suporte de resistência e tal, mas eles não explicam que tem que ter contexto. Candle é a menor estrutura gráfica. Como que você vai olhar para a menor estrutura gráfica e acreditar somente nela? Você não tem nenhum outro fator confirmando, né? Você tem que ter mais confirmações. Esses fatores, né, é um aprofundamento do estudo, são estudos mais profundos. A gente vai estar avaliando, a gente vai estar, né, explanando isso, aprendendo isso com mais detalhes, mais riqueza de detalhes, dentro do treinamento Follow Reading, né, que consiste num curso com mais de 100 videoaulas, uma carga horária aí de mais de 110 horas, é muito conteúdo, mas ainda assim resumido, porque a gente tentou resumir o máximo possível, né? Só que é muito conteúdo, cara. Tô te passando aqui, não é nem a ponta do que a gente precisa para operar, né? Tem muita coisa para aprender. Mas aí olha só para você ver uma bandeira aqui, nós temos essa bandeirinha, o rompimento dela, reteste, e aqui nós temos, olha aí, o padrãozinho, pode ser visto como raramente, não tem problema nenhum. Se tiver algum enjoado aí falar que não vale, poxa, mas pelo menos se você tivesse vendido ali e com stop acima, o mercado teria ido a seu favor, né? Porque você sabia que você estava em queda, o preço estava na tendência de baixa, aqui ele fez uma redistribuição do preço, rompeu essa bandeirinha, retestou ela, você entrou no sinal confiável, pôs o seu stop logo aqui acima, né? Pôs o seu stop logo ali acima. Deixa eu desenhar aqui qual seria a operação assim correta a se fazer. Bom, tendo conhecimento de toda essa estrutura, topo duplo, média móvel 200 cortando por cima, caindo, descendente, o mercado se consolidando aqui, segurando em forma de bandeira, não tem força para subir, perdeu o padrão, retestou, deu para mim padrão de candle, eu vendo aqui, nesse ponto, meu stop vai acima e o meu alvo pode ser a projeção, usar o Fibonacci para projetar aqui, por exemplo, esse movimento aqui, todo aqui, eu posso puxar dessa mínima até essa máxima e pôr meu alvo ali no 161, que seria essa linha aqui vermelha que eu acabei de traçar aqui, ó. Beleza? Então se você vende aqui, você surfa 7.500 pontos aqui para baixo no índice americano, o Zatec, né, o Nasdaq, o índice industrial aí dos Estados Unidos. Beleza? Análise gráfica, né? Não tem muita... Tem que ir direto ao ponto, né? Não adianta ficar enchendo linguiça aqui. Então, ó, se você bateu no gráfico, olha aqui, olha esse padrão aqui, cara. E esse, olha aqui. Incrível, né? Então, assim, o Price Action funciona, né? O Candlestick está aí funcionando há uns 250 anos. Que isso aqui foi criado por Munehisa Roma. Ele ficou um multimilionário, né, podendo especular o mercado de arroz lá no Oriente através dessas figurinhas. Isso aqui funciona até hoje, tá? Então é espetacular o Kindle, né? E para mim ele é espetacular. Tem um Renko, tem a tela cega, que é o tape reading, tem várias outras formas de analisar, mas para mim, conhecendo toda a estrutura de preço, que é importante você conhecer a estrutura de preço, e na hora que chegar no ponto de interesse você avalia o Kindle e o volume, é lógico, né? A pressão compradora ou vendedora, muito importante isso. Isso ajuda demais, né? Espero que essa aula tenha te ajudado aí.
E bora para dar continuidade aí nos estudos aí. Nós falamos então sobre o Harami, que é o nascimento de uma nova tendência, e falamos sobre o engolfo de baixa e o engolfo de alta. Você vê que eu mostrei que ele acontece o tempo todo, né? Olha ele aqui, né? Olha aqui o martelo invertido na zona de suporte, tá? Martelo invertido, martelo invertido, martelo invertido, tá? Não acontece bonitinho, GKG desenrolar, a gente tem que ter o bom senso. Olha, enforcado, 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 acontece muito, né, gente? E para encerrar essa aula, só quero falar para vocês sobre a questão do time frame. Aqui o time frame é de 1 minuto. Então, num minuto, você vai ter mais informações gráficas, concordam comigo? Que cada candle é 1 minuto, então vai acontecer mais candles. Se você for por 15, menos candles. Se for H4, ainda menos candles. Se você for por semanal, ainda menos candles. Se você for por mensal, ainda menos. Ok? Então, quanto menor o time, maior a informação gráfica. E mais rápido essa informação se forma. Isso vai requerer de você o quê? Uma habilidade de leitura técnica do preço muito rápida. O que eu quero dizer com isso? Para você que é iniciante, está começando agora, eu não recomendo você ficar operando no time muito curto. Pelo menos M5 para cima, para dar tempo de você ler, respirar, entender, processar e fazer a sua operação. Então, se você ficar ali no M1, M2, né, você vai tomar muito stop. Tá bom? É uma dica importante aí que, se você seguir, você se livra de algumas dores aí de cabeça. E ainda vou falar só de um padrãozinho aqui, só para no finalzinho aqui, deixa anotado aí, tá? É uma espécie de dojizinho também, mas ele é um spin top. É um candle piquititico, bem pequenininho, né? Que ele parece um dojizinho. Deixa eu ver se eu consigo achar ele no gráfico aqui, para mostrar para vocês um spin top. Eu posso dizer que o spin top, ele é isso aqui, por exemplo, ó. Tá? Spin top é um candle pequenininho, tá? Ele é sinal de alerta, né? Que após ele, quem terá importância? Após ele, depois do spin top, ele é um sinal de alerta, né? Como se fosse uma placa amarela de advertência no trânsito. É um candle, o candle que vier após ele que terá importância. Então, esse candle aqui, você vê que ele já foi ter uma volatilidade maior. Ele mostrou uma absorção da venda, da compra, porque jogou cá embaixo o preço, os vendedores. Aí os compradores vieram liquidando, aquela mesma história que eu falei. Eles tentaram defender essa barra anterior, acreditando que ela seria compra, mas estão contra a tendência de baixa. E o preço ele não superou as médias móveis aqui. E aí eu tive essa absorção de compra, porque se esse pavio tivesse aqui para cima, aí sim, né, seria, eles teriam conseguido progredir acima desse ponto, mas não. Os vendedores responderam primeiro, e aí eles tentaram jogar o que eles compraram, o que dava para comprar aqui, tentou jogar para cima, não conseguiu, não superou nem o preço de abertura, e aí depois já vem um candle monstruoso aí na venda, né? Então os spinning tops são esses candles pequenininhos aí no gráfico. Olha aí um spinning top aqui, tá? Mas não acontece idêntico a gente desenha aqui, né? Olha um outro spinning top. Spinning top, na verdade, é o bebezinho abandonado, né? Esse aqui é um bebê abandonado, olha aqui. Só que ele não tem os gaps bem destacados, tá? Mas é um bebê abandonado. Os gaps não se destacam. Tem um gap aqui mínimo, tá? Eu creio que não dá para ver, mas tem um gap aqui mínimo. Tem um gap ali, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Pô, não dá para ver, pô. Tem uns gaps aqui, tá? Mínimo, mas não destaca tanto, mas ainda assim é um bebezinho abandonado. Esse candle isolado é o spin top, tá bom? Ele é spin top. O que indica esses candles, tá? Nós estamos falando de candle. Para finalizar esse vídeo, o que quer dizer um candle? Uma barra de força, direção, né? Uma barra com direcionamento,
como essa aqui, né? Essa barra aqui. Bom, isso aqui quer dizer para nós que o mercado ele está a movimentar, ele tem uma volatilidade nesse momento, né? Olha a característica das barras, elas têm liquidez, né? Elas movimentam, o preço está movimentando legal, né? Olha para essas barras aqui. Então a gente tem que prestar atenção nessas barras, que elas vão indicar para a gente que o preço está se movimentando, o mercado está se mexendo. Agora essas barras menores, olha essas barras pequenininhas, quando está muito pequeno, outra, pavio demais, pavio para baixo, pavio para cima, mercado lateral, você não vai operar isso aqui, você vai observar esse momento. Esses são os momentos de observar, tá? Passa a identificar isso no gráfico. Momento de observar, tá? E momento de operar. Momento de operar é o desequilíbrio do preço. Acumulações e distribuições você só olha, porque elas são causas de efeitos maiores. Os efeitos são os desequilíbrios. E essa é uma teoria de Wyckoff, né? Os efeitos são os desequilíbrios do preço, né? Desequilíbrios são provocados por causas. Essas causas são a acumulação e distribuição. O que é acumulação e distribuição? A acumulação é quando o preço está fazendo uma lateralidade no suporte. Eu vou desenhar aqui já que a gente tocou no assunto para ficar um conteúdo mais legal para vocês aí, ó. Quando nós temos no suporte o mercado lateral, isso é uma possível acumulação. Quando o preço romper essa lateralidade, retestar e começar a subir, essa é a zona do desequilíbrio. E depois ele vai fazer uma reacumulação, tá? Fazer uma pequena consolidação e continuar subindo, beleza. Aqui acabou a tendência. Aí vamos dizer que acabou a tendência, ele começou a consolidar. Ficou consolidado, como está perto de uma resistência importante, isso aqui pode ser uma possível distribuição. Rompeu abaixo, retestou, confirmou a distribuição. Começou a lateralizar por aqui, né? Redistribuição. Então, esse aqui é um movimento psicológico dos preços, tá? A estrutura do mercado, a gente explica isso mais detalhadamente lá dentro do curso lá, mas para que você não fique perdido aqui, a gente passou para você isso aqui, para você não ficar perdido aí, beleza? Então, mais um pouco de conhecimento aí, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida também, alguma coisa, pode deixar embaixo aí nos comentários aí, que a gente vai estar respondendo na medida do possível. E até o próximo vídeo. Forte abraço a todos aí.